Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Na nossa aula de linguagens, vamos fazer alguns exercícios comentados sobre literatura. É importante salientar que todos eles são de edições do Enem, então você já vai conseguir treinar para a prova. Vamos lá? Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram mais como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, fez sinal que lhe as dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço, e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Aqui nós temos um trecho da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, que fala sobre o descobrimento, o achamento do Brasil. Então, a gente tem aí uma obra que é quinhentista. A Carta de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro documento redigido no Brasil e possui um valor histórico e literário inegável. Sobre a carta é correto afirmar que a gente tem o texto, porém é importante um conhecimento prévio sobre o quinhentismo para a gente saber o que esse texto expressa. Então, vamos lá. O que é correto afirmar? Foi escrita por Pedro Álvares Cabral quando o conquistador chegou ao Brasil. Quando chegou ao Brasil, não. E nem escrita por Pedro Álvares Cabral, né, gente? Foi Pero Vaz de Caminha. B. O intuito era descrever sobre o novo local encontrado pelos portugueses. Tá falando sobre a conquista, né? Vamos deixar essa aí separadinha. Redigida em versos, a carta foi entregue ao rei Dom Manuel de... Redigida em versos? Não, gente, era um texto em prosa, uma carta. De caráter objetivo, o escrivão descreveu as paisagens do local. Não é objetivo, gente, é subjetivo. Ele fez as suas próprias anotações, ele fez seu próprio juízo de valor. O escrivão espanhol Pero Vaz de Caminha foi quem escreveu a carta. Gente, resposta realmente letra B. Vejam que aqui é muito interpretativa. As questões, né, do Enem relacionadas a linguagens, gramática, literatura, elas são sempre assim, bem interpretativas. É muito menos letra e mais interpretação. Vamos para a próxima. Aqui, como vocês podem perceber, a gente tem uma imagem do Aleijadinho, com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições. A escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas no pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpida em pedra-sabão por Aleijadinho, profundamente religiosa, sua obra revela... Aqui, a gente tem uma obra do Aleijadinho, e como nós sabemos, Aleijadinho, ele fez parte do movimento barroco aqui no Brasil, que foi um movimento que envolvia tanto as artes plásticas, né, a escultura, a pintura, quanto também a literatura. E a gente tem uma representação de uma obra do Aleijadinho, e nós tínhamos que, dentro desse contexto, né, do barroco, de sim e não, da questão... a questão espiritual, a questão religiosa, dizer o que essa obra representa. Então, vamos lá. Ela revela a liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação? Liberdade, não. Credibilidade, como que você vai saber uma credibilidade por uma imagem? Atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. Olhando para essa imagem, você não vai conseguir saber quem que encomendou, gente. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino? Olha, levando em consideração, né, profetas
E aqui a gente tem a mãozinha, aqui a gente tem, na imagem, vejam, vou circular aqui, ó. Ó, um texto no pergaminho, tá? Contemplação, a coisa importante, vejam, ó, a linha dos olhos, ele tá como levantando a cabeça e com a mão. A gente precisa analisar, ó, toda a expressão corporal. Compromisso com a contemplação do divino? Vamos deixar essa aí. Personalidade, modelando uma imagem sacra, com feições populares? Não necessariamente. Singularidade, esculpindo personalidade no reinado das obras divinas? Então, realmente, gente, a letra C é a correta. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino, visto que a gente tem uma temática religiosa voltada ao barroco. 3. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna por nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia. E o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Gente, é interessante porque conhecendo os poetas, né, de cada estilo de época, a gente consegue também saber onde esse texto se enquadra. Aqui, por exemplo, nós temos, ó, a autoria de Cláudio Manuel da Costa. Eu já sei que Cláudio Manuel da Costa é Árcades. Então, são algumas coisas que a gente consegue perceber. Tem uma interpretação, é algo de literatura? Olha sempre de quem é a autoria, ajuda bastante. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Então, ele está falando com a pessoa, né, que está aí nessa relação de comunicação. Primeiro, torno a ver-vos, ó montes, o destino. Gente, isso aqui de cara já tem a resposta, ó. Torno a ver-vos, ver-vos. Está se referindo aqui, tá? Ó, a segunda pessoa do plural. Torno a ver-vos. Está falando com os montes. Aqui estou entre almendro... Não, está trazendo algo dele. Os meus fiéis, meus doces companheiros... Só está citando aqui, ó, no verso 6, ó. Vendo correr... Aqui, os meus fiéis... Não. Vendo correr os míseros vaqueiros... Que da cidade o lisonjeiro encanto. Não, só uma afirmação. Então, isso aqui de cara... A gente já tem aqui letra A, tá? Tá pedindo o quê, ó? Se dirige ao interlocutor, conversa com o interlocutor. Letra A. Vejam que não é cobrada característica. Não, é um texto daquele estilo de época da literatura para você poder interpretar ou identificar. 4. Leia o soneto abaixo. Mesma dica que eu vou dar para vocês, ó. Azevedo, Álvares de Azevedo, já sei que é romantismo. Já da morte o pavor de cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece. E devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto. Tento o sono reter. Já esmorece. O corpo exausto que repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade. Fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica. O que eu falei com vocês do romantismo? Aqui nós temos algumas dicas. A segunda geração romântica, no próprio enunciado da questão já vem dizendo. E a gente teria uma dica também sobre a segunda geração, porque, ó, tá falando de morte. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Então, a gente sabe que uma das temáticas
do romantismo, sobretudo da segunda geração, é a morte. Isso aí está bem expresso para a gente. Então, nós temos, porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é por que esse texto é tão lírico? A angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte? Não, ele não tem angústia pelo fato da morte ser irreversível, não. Pelo contrário, é alívio, é alento. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda? Melancolia? Interessante. Aguarda aí. O descontrole das emoções provocadas pela autopiedade? Não. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa? A gente tem aí realmente falando da questão da morte, mas não está explícito para nós a questão da desilusão amorosa, até porque essa desilusão amorosa ela é muito já temática, então ficaria dentro do mundo aí, né, desse limite de clichê, então não é. O gosto pela escuridão como solução para o sofrimento? Não, gente, a solidão, né, a escuridão não é solução para o sofrimento dentro desse contexto da segunda geração romântica, tá? A resposta realmente é que é a letra B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Tá? Tom melancólico aí nesse poema. As questões, acertaram todas? Tranquilo? Acho que sim, hein? Tô levando fé. Meus queridos, um grande abraço e até a próxima.